Fala pessoal, tudo bem? Professor Renato Baggio, mais uma vez com você, nosso inglês que cai na prova, bem legal, bem eficaz, muita coisa bacana e eu tô bem feliz porque é muita gente compartilhando, é muita gente entrando em contato, fazendo pedidos especiais, enfim, tirando dúvidas comigo e na medida do possível eu mesmo atendo todo mundo, tá? Não tem ninguém que responde você por mim, legal? E o que acontece? Hoje estamos no nosso encontro de número 49, uma questão da CES Gran Rio, claro, uma das principais bancas do país em nível de dificuldade dentro da língua inglesa, realmente uma banca com nível muito elevado, tá? E eu trouxe aqui, ó, um trechinho de uma prova do Banco do Brasil, aliás, eu já fiz a correção dessa questão aqui algumas vezes dentro dos meus cursos lá de inglês, tá? E vale a pena mencionar algumas coisas aqui para você. Então, trago essa questãozinha, CES Gran Rio, Banco do Brasil, que fez vários concursos ali entre 2014 e 2015, aliás, o Banco do Brasil que trouxe de novo essa coisa da língua inglesa para as provas de concurso, porque ele voltou a colocar inglês, depois de mais de 10 anos sem inglês na prova, né? O Banco do Brasil colocou em 2012. E aí, maluco, o inglês veio forte, mas veio sinistro mesmo. Aliás, orientado por essa pegada. O Banco do Brasil pediu que a CES Gran Rio fizesse uma prova dificílima e foi assim que aconteceu mesmo, tá? E aqui tem algumas coisas para a gente destacar que são importantes para a banca CES Gran Rio e para outras bancas. Gente, lembra que eu te falei, os concursos têm editais dentro da minha disciplina de língua inglesa muito parecidos e um estilo de cobrança também muito parecidos. Então, não é porque eu estou corrigindo um exercício aqui da CES Gran Rio que ele não te interessa, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele fala dos millennials, né? Que é aquela geração, né? Olha como a prova é exigente até nesse sentido. Os millennials são a geração de pessoas que nasceram em determinada época em que estão atingindo a fase adulta ali por volta do ano 2000, certo? Na virada do milênio. Tudo bem? Então, não é que nasceram por volta do ano 2000, mas é que estão chegando na fase adulta, e aí é um pouco relativo o que você considera a fase adulta, né? Por volta do ano 2000. E aqui ele fala de um comportamento, era uma prova, né? Com um vocabulário que envolve a questão financeira, bem legal, hein? E a gente trouxe um trecho do texto para você. O título do texto diz assim, ó, Why Millennials Don't Like Credit Cards. Opa, o título diz então, por que os millennials, ou seja, essa geração, são chamadas de millennials mesmo, né? Não gostam de cartões de crédito. Opa, você sabia disso? A gente sabe que dependendo do uso do cartão de crédito, realmente é uma roubada. Olha o que diz o nosso texto, que legal, inglês aprofundado, exigência de vocabulário, estrutura, tudo. E a questão que a gente vai resolver. Bom, cheap, easy credit. Cheap, easy credit, né? Então aqui ele colocou uma vírgula para separar os dois adjetivos. Aqui eu estou falando de crédito, que vem na frente e define que tipo de crédito é. Legal? Então, a gente tem que ler com a entonação certa e diz assim. Cheap, easy credit might have been tempting to young people in the past, but not to today's millennials. According to a recent survey by Bankrate of over 1,161 consumers, 63% of adults ages 18 to 29 live without a credit card of any kind, and another 23% only carry one card. Opa, eu tô nesses 23% que só tem um cartão de crédito, só um tá bom. Então olha o que ele está dizendo aqui, que bacana. Ele fala aqui, crédito no sentido de dinheiro disponível, fácil e barato, pode ter sido tentador para as pessoas jovens no passado. Olha que interessante aqui, né? Tempting, no sentido de uso de adjetivo mesmo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Embora eu tenha dois verbos aqui, ó, esse tempting, ele é um adjetivo que vem depois do verbo to be. Então, pode ter sido tentador. Não é tentando, né? Atentando, nada disso, tá? Bem bacana isso, né? Então, ó, pode ter sido tentador para as pessoas jovens no passado, mas não para os millennials de hoje. Esse apóstrofo S realmente indica o quê? Que o que veio depois pertence a quem está com o apóstrofo S, né? É o mesmo apóstrofo S que você usa para dizer, por exemplo, assim, o livro do Renato, Renato's Book, tá? Esse apóstrofo S não é a forma abreviada de nada, não é a forma contraída de nada, indica o quê? O livro do Renato. Então o nome disso é caso genitivo ou caso possessivo, que a gente usa bastante aí aqui no Brasil para dizer assim, sei lá, fulanos hot dog, né? A gente usa muito isso, Zezitos Bar, enfim, né? Betos Lanches, a gente tem usado muito isso aqui no Brasil também. Daí ele diz assim, ó, de acordo
de acordo com uma pesquisa recente do Bankrate, né, de mais de 1.161 consumidores. Veja que a vírgula para eles é o ponto para nós, tá? A vírgula no número é o ponto para nós e vice-versa. Então ali é 1.000 mesmo, tá? Ó, 63% dos adultos de idades entre 18 e 29 vivem sem um cartão de crédito de qualquer tipo. Os caras não têm qualquer um. E outros 23 somente carregam um cartão, que é aquilo que eu disse que eu me enquadro nesse número aí, tá? É claro que aqui a gente termina o nosso texto, eu tirei, não é o texto inteiro da prova, mas aqui, ó, eu vou precisar, para a gente responder a nossa questãozinha aqui, eu vou precisar não traduzir uma determinada palavra, tudo bem? Então a gente vai ler aqui, ó, porque é o que ele cobra aqui no texto, tá? Então vamos ler comigo aqui, ó. The impact of the Great Recession research shows that the environment millennials grew up in might have an impact on their finances. Então eu vou ler de novo aqui, ó, né, que eu me atrapalhei um pouquinho, porque isso aqui é um bloco só. E se eu não leio direito, você não entende. A gente já falou disso em outros vídeos, como a entonação é importante. Então olha o que ele diz aqui, vamos ler de novo. The impact of the Great Recession research shows that the environment millennials grew up in might have an impact on their finances. E eu quis também, claro, forçar essa pausa aqui, ó, para você entender que este in faz parte desse bloco aqui. Oh, mas tio Rê, tenho duas preposições juntas? Justamente, esse verbo com essa preposição formam um significado e esse in é o in da frase toda. Vamos ver como é que fica isso na hora de traduzir daqui a pouquinho, tá bom? Continuando. Unlike other generations, millennials lived through economic hardships during a time when their adult lives were beginning. According to the Bureau of Labor Statistics, the Great Recession caused millennials to stray from historic patterns when it comes to purchasing a home or having children. And a fear of credit cards could be another symptom of the economic environment of the times. Legal, essa é a palavra que eu não vou traduzir. Por quê? Porque ela vai ser exigida de você nesse exercício. O objetivo de eu ter trazido esse exercício para o nosso encontro é que poucas vezes a gente falou disso, então a gente vai atacar esse tema também, que é dedução de vocabulário a partir do contexto. As grandes bancas exigem isso em vários aspectos, inclusive durante a própria leitura do texto. Para você entender o texto, você tem que ter uma capacidade de dedução de vocabulário a partir do contexto. Tranquilo. Só que esta prova da CES Gran Rio cobrou isso no exercício, por isso que eu não vou traduzir, certo? Mas saiba que dedução de vocabulário a partir do contexto é uma coisa inerente a qualquer prova de inglês, de qualquer banca. Você vai fazer uma prova com texto específico de uma área técnica, vai exigir dedução de vocabulário, como exige também nas provas de língua portuguesa, legal? Não é porque você vai, né, sabe falar português que você sabe todas as palavras que compõem a língua portuguesa. Então dá uma olhada aqui, ó. O impacto, ele diz assim, né? O impacto da pesquisa da Grande Recessão mostra que o ambiente nos quais, in which, né, os milênios cresceram, pode ter um impacto nas suas finanças. Então, esse in tem a ver com o ambiente. O ambiente dentro, no qual eles cresceram. E aí grew up é o passado do verbo grow up, que é crescer, tá? Então é por isso que eu disse que o in pertence à frase. E ele não é exatamente uma preposição colada com up aqui, tá bom? Então essa é a ideia da frase, eu vou traduzir de novo para você para a gente continuar e não perder o entendimento do texto. Então, o impacto da Grande Recessão mostra que o ambiente no qual, né, in which, né, enfim, os millennials cresceram, pode ter um impacto nas suas finanças. Like aqui é como, de maneira parecida. Então o que é unlike? Opa, prefixo de negação. A palavra unlike vai significar nesse contexto do texto diferentemente. Nossa, olha isso, cara. Quantas vezes nos nossos encontros eu disse, pare de achar que o like é o verbo gostar. Esse é o menor uso dele. Like tem vários outros usos e aqui, com esse prefixo de negação, ele faz a vez de algo que é diferente, diferentemente. Então ele diz assim, ó, diferentemente de outras gerações, os millennials viveram, passaram por dificuldades econômicas durante uma época na qual as suas vidas adultas estavam começando.
Então, eles viveram uma crise, certo? E eles já nascem, já vão começando a fase adulta pensando, pô, as coisas estão em crise, as coisas não estão fáceis, certo? Daí diz assim, ó, de acordo com o Bureau, pode ser escritório, né? Da estatística do escritório de trabalho ou da secretaria de trabalho. Bureau tem várias traduções, eu vou usar aqui o termo secretaria. De acordo com a estatística da secretaria de trabalho, a grande recessão fez com que os millennials stray de padrões históricos quando se trata de comprar uma casa ou ter filhos. E o medo de cartões de crédito poderia ser outro sintoma de um ambiente econômico dos tempos, of the times. Certo? Então o que ele está dizendo aqui? Ó? Qual vai ser a tradução de stray? Vamos voltar de novo. Essa Secretaria do Trabalho fez uma pesquisa e constatou que a recessão fez com que eles from dá uma ideia de distanciamento. Cuidado com essa preposição e olha como ela te ajuda. From dá uma ideia de distanciamento. Quando você fala, eu sou do Brasil, I am from Brazil, com certeza você está fora do Brasil para falar isso. Certo? Então você está longe, dá uma ideia de distanciamento. Tudo bem? Então está dizendo que a recessão fez com que os millennials stray de padrões históricos. Poxa, stray de padrões históricos dá uma ideia do quê? O que você está pensando aí? Puxa, saíram, fugiram de padrões históricos? Qual poderia ser a tradução de stray dentro desse contexto? É isso que a questão vai cobrar da gente. Dá uma olhadinha. Na frase do texto, The Great Recession caused millennials to stray from historic patterns when it comes to purchasing a home and having children. Então fez com que eles stray de padrões históricos quando se trata de comprar uma casa e de ter filhos. A palavra stray pode ser substituída sem mudança no significado. Pelo quê? Puxa vida, daí a questão foi muito difícil, cara. Daí você entende por que Sears Gran Hill é uma banca a ser respeitada. Ela exige dedução do vocabulário a partir do contexto e entender o vocabulário que compõe o item para assinalar um sinônimo. Caramba, daí você olha a palavra STEM. Cara, foi sacanagem STEM. Até porque STEM tem uma semelhança na escrita, puxa vida, começa com S, T também, enfim, é uma palavra pequena também, é tentador, não é? Só que a palavra STEM, puxa, como é que a gente pode lembrar dela? Você já ouviu falar, por exemplo, de stem cell? Tá na moda, hein? Stem cell significa célula-tronco. Mas a palavra stem não é só na questão de célula-tronco, né, que é aquela estrutura celular que se transforma em qualquer outra célula, né? A palavra stem também é caule-tronco da planta. Por isso que foi usado para stem cell. Então stem não tem nada a ver, é caule, tronco da planta. Não serve, beleza, não é essa. Start, não faz sentido no texto dizer que a recessão fez com que eles começassem de padrões históricos. Não, vamos tentando substituir aqui as palavras dentro desse contexto para ver o que faz sentido. Range é a palavra variar, outro vocábulo difícil. Fez com que eles variassem de padrões históricos? Puxa, será? Na verdade, a preposição from dá a ideia de distanciamento, então não é muito variar. Vamos embora. Follow é seguir. Opa, fez com que eles seguissem de... Não faz sentido dizer seguir de. Seguir, você segue alguma coisa, não segue de. Enfim, a melhor resposta realmente é desviar. E a questão até é complicada, porque a palavra deviate, ela é desviar e você fica na dúvida, poxa, mas será que é isso mesmo? Sim. Essa é a resposta correta, vamos marcar lá, olha só. Essa é a resposta correta e faz sentido dentro do texto. A recessão fez com que eles se desviassem de padrões históricos de comportamento quando se trata de compras. Compra de uma casa, então as pessoas já têm um padrão, né? Vou financiar, enfim, ter filhos. As pessoas já tinham um padrão de comportamento, os millennials falam, não, vou agir diferente, eu tenho que ser cuidadoso, não quero cartão de crédito, não vou fazer o que as pessoas costumam fazer para comprar uma casa, não vou ter filhos tão cedo, enfim. Então é isso, um texto bem legal, vocabulário técnico e questão difícil que exige conhecimento de vocabulário. Tanto de dedução do texto, como o vocabulário que compõe os itens. É claro que de repente você está pensando, puxa, mas eu não acertaria. Não tem problema, você não acertaria se você não estivesse aqui comigo. Agora, esse vocabulário que compõe essa questão está fazendo parte do seu vocabulário. E de repente você encontra de novo essa palavra e de novo. A grande sacada não é você olhar uma questão e eu acertaria. A grande sacada é, puxa, que bom que eu vi, que bom que eu aprendi vocabulário novo,
E que bom que, ó, toda vez que eu encontrar esse vocabulário vai reforçar na minha mente o significado dessas palavras. É pelo contato, é pela reiterância, é pela recorrência que você melhora o teu inglês. Daí a importância de você seguir aqui o nosso encontro semanal do Inglês que Cai na Prova, que é um encontro pontual, veja, 15 minutinhos, e que além de tudo eu sei o que cai na tua prova. Então, pô, tô te dizendo que cai na prova e de presente, não dá para perder, certo? Te vejo no nosso próximo encontro, já vou te dar a letra já, ó. Próximo encontro, nós vamos fazer uma questão da ESAF, pedreira, pedreira. A ESAF, que também é uma banca muito exigente, tá certo? Você não perde por esperar, nós vamos marcar aí, né, 50 encontros na nossa próxima semana, não perca nossa banca que vai falar da ESAF, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, até lá!